Olá, meu querido, você que tem sede de descobrir as pérolas, não é? As pérolas guardadas para aqueles que estudam, que amam a palavra de Deus. Hoje nós vamos passar um tempo bem interessante. Esta é a continuação do primeiro estudo e só vou revisar um detalhe que eu mostrei que a gente chega nessas descobertas quando você pega, por exemplo, lá no primeiro estudo, nós usamos o que Lucas escreveu, o que Jesus falou, o que Paulo escreveu, o que Pedro falou, depois o que o profeta Isaías falaram a respeito do reino de Deus comparado a uma pedra que virá, né? Comparando isso, vendo, estudando o que diz um outro, vão se completando, vão se juntando. Parece que Deus monta um quebra-cabeça especial para que eu e você realmente mostremos que confiamos e queremos conhecer a palavra dele. Então hoje eu vou começar a falar realmente da profecia que Daniel nos trouxe, interpretando o sonho de Nabucodonosor. Toda a história você já sabe. Daniel testemunhou que tinha um Deus que poderia revelar o sonho de Nabucodonosor. Deus fez isso com ele e ele chegou diante do rei para salvar os outros magos e adivinhos que iriam morrer todos, porque não souberam, não é? Daniel chegou diante do rei e falou: rei, deixa comigo, o meu Deus me revelou. E o rei estranhou e disse que o rei até questionou ele, porém ele já começou a história. Ele disse: rei, o senhor sonhou com uma estátua terrível, cuja cabeça era de ouro, cujo o peito e os dois braços eram de prata, cujo o abdômen e o quadril eram de cobre e as pernas de ferro muito duro. E ainda nos pés havia uma mistura entre ferro e barro. E, por final, veio uma pedra que não foi feita por mão de homens. Olha que interessante, né? Que não foi feita por mão de homens. Ela veio do alto, deu nos pés dessa estátua, isso está falando até no tempo que essa pedra virá, nos pés dessa estátua, esmigalhou tudo, e esta pedra se tornou um reino que foi o reino prometido a Davi, o reino que não teria fim, o reino eterno do Pai. Então, Nabucodonosor ficou curioso. E aqui eu quero de novo mostrar para você que no mesmo capítulo, no mesmo livro, o mesmo profeta, Daniel, ele teve 3 visões a respeito dessa mesma situação que Deus queria mostrar para quem? Daniel não podia entender. Nabucodonosor não pôde entender. Senaqueribe, muito bem, ninguém podia entender. Aí Deus disse para Daniel: guarda isso porque isso é para o final dos tempos. Aí, no final dos tempos, olhe bem, quando a ciência se multiplicar, veja bem, aí, claro, hoje eu tenho até o Google para testar e checar a história da humanidade agora e conferir que ela é perfeita dentro dessa colocação de Deus. E ainda, Daniel tem essa outra visão no capítulo 7, que é a mesma, só que em vez das partes da estátua, ele tem 4 animais, com características diferentes, que ele coloca característica dos reinos. E ainda, para que não ficasse dúvida nenhuma, Deus usa uma outra visão para ele, que era o carneiro com 2 chifres, lutando contra um bode peludo, furioso, né? Que acaba então formando o reino que Deus mesmo diz, o reino da Grécia. Então, nós vimos que tudo isso se cumpriu. Mas vamos começar então a entrar nos detalhes aqui, porque senão eu vou compridar muito aí, nós vamos ter que dividir esse arquivo aqui em 2, e eu gostaria que fosse mais curto, mas de qualquer maneira, por favor, se inscreva no nosso canal, receba todos os estudos e tenha paciência, porque vai abrir muito sua visão da palavra de Deus. Então Daniel chegou e disse: Nabucodonosor, rei, o Senhor sonhou com uma estátua terrível, cuja cabeça era de ouro. E nessa cabeça de ouro, Deus está representando o rei, o Senhor, e seu reino que domina o mundo inteiro.
o seu reino que é um reino muito forte. E quando o Senhor passar, lembre-se que Nabucodonosor estava pedindo porque ele queria saber o que iria acontecer depois que ele passasse. Deus já aproveitou e colocou até o dia de hoje. Então, depois que você passar, se levantará um outro reino também poderoso, mas não tão forte quanto o seu. Por isso, assim como a prata é inferior ao ouro, esse outro reino será inferior ao seu reino. E esse reino é representado pelo tórax e pelos braços da estátua, que são de prata, inferior ao ouro. E muito interessante, esses braços estão representando as duas forças que se uniram para derrubar o reino dos caldeus, o reino da Babilônia, e assumir o seu lugar. Quais são esses dois braços? Ora, você vai ver na história que se uniu Ciro com Dario. Ciro era persa e Dario era o rei dos Medos, uma região que era chamada Média. E os dois formaram o reino Medo-Pérsia. Quando na terceira visão de Daniel vai representar esse mesmo reino, representa por um cabrito lá, por um carneiro, que tem 2 chifres. Chifre hoje em dia, né? Parece coisa tão feia, né? Naquela época, naquela cultura, chifre era poder, ele ia na frente, arrebentava, né? Então aqui são os 2 braços, essas duas forças. Na próxima visão de Daniel, serão os 2 chifres que representam o rei da Pérsia. E logo depois disso, quando o reino da Pérsia pensa que domina o mundo inteiro e está estabilizado, aqui diz que se levantará um terceiro reino, representado pelo abdômen e pelos quadris, que são de cobre. Mas não explica da onde vem, que reino é esse. Mas, por isso que nós temos que juntar as informações sobre o mesmo assunto, porque é lindo fazer esta soma de informações e ver a coisa se esclarecer. Lá adiante, no capítulo 7, Deus mostra para Daniel que esse reino será o reino da Grécia. Foi uma surpresa, porque a Grécia, naquela época, não tinha nenhuma expressão política, nenhuma expressão militar, não é? E para que ficasse mais claro, no capítulo 8, Deus repete outra visão. Ele bota 2 animais ali que começam a brigar entre si. E o reino da Pérsia, e ele diz, o cabrito ali, o carneiro, é o reino da Pérsia com os seus 2 chifres. Lembra? O reino da Pérsia com os seus 2 braços, suas 2 forças. E vem esse outro reino com um chifre só que representa um rei muito poderoso da Grécia, que vai esmiuçar, destruir, pisar com seus pés todo o reino da Pérsia. Então, nós não conseguiremos compreender todas as coisas, mesmo dessa estátua, se nós não somarmos os detalhes que Deus deu para Daniel no capítulo 7 e 8. Então, o que acontece? Ele mostra que esse carneiro com os 2 chifres é destruído por um bode peludo e raivoso, que ele diz é o reino da Grécia. E nós já vamos ver quem é esse, não é? Ah, sim, eu ia esquecendo. Deus é tão detalhista. Eu vou agora falar um pouquinho então desse reino da Grécia para aproveitarmos todos os detalhes. Esse reino da Grécia foi quem? Foi como? Foi quando se levanta Alexandre o Grande. Um cara maluco, um piazão de 21 anos, se torna o maior general da Grécia e se torna o rei, assume o poder e começa a conquistar o mundo inteiro. Você pode assistir o filme lá, 300 Espartacos, que você vai ver como o reino da Pérsia fez uma armadilha para entrar e acabar com a Grécia. E como Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, fez outra armadilha e pegou 300 valentes e acabou com toda aquela intenção
do reino da Pérsia. Então, Alexandre o Grande, com 21 anos, se tornou um poderoso rei e começou a conquistar países, nações. E aí a Bíblia diz assim, que quando ele cair, isso já no versículo 8, capítulo 8, versículo 20, quando esse reino cair, ele vai se dividir em 4. Mas é realmente para a gente poder usar a história e ver que aquelas coisas eram realmente de Deus, né? Porque esse homem conquistou e com 33 anos, olha bem, começou com 21, com 33 anos ele morreu, deprimido, porque ele dizia que não tinha mais reinos para ele conquistar, como se tivesse perdido o sentido da vida dele. E quando você vai procurar na história, a Bíblia não fala isso, mas na história mostra que com 33 anos, Alexandre o Grande se tornou um alcoólatra e começou a ser dependente de álcool. Depois, um outro historiador diz que ele usava alucinógenos. E outro professor nos conta que ele mascava haxixe, que era, sei lá, se era cocaína da época, mas era brabo, né? E então ele morreu com 33 anos, fez tudo isso que ele fez, conquistou o mundo inteiro em 12 anos e morreu alcoólatra, drogado e homossexual. Interessante isso. Acabou seu querido Alexandre, o poderoso, o famoso. Mas ele conseguiu tudo aquilo também em grande parte porque ele tinha 4 generais que eram comandados por eles e eram valentes, certo? E quando morria o rei, normalmente, o que acontecia? Quem pretendia assumir o reino, se não tinha descendente, como ele não tinha, ou mesmo o próprio descendente, destruía, matava todos os seus inimigos. Mas esses 4 reinos, esses 4 generais, fizeram um acordo de não guerrearem entre si e pegaram o reino da Grécia, o reino macedônico, e dividiram em 4. Cada um ficou com uma parte. Esses 4 generais, que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, cada um ficou com uma parte do reino da Grécia. Quando a gente vai entrar em detalhes, você vai ver que um pegou ali a Turquia, outro pegou o Egito, eles dividiram em 4 e pronto, não brigaram entre si. Mas esse reino foi destruído aí pelo outro reino, representado na estátua, pelo reino de ferro, as pernas de ferro. O reino romano, claro, está falando do reino romano. Diz que seria o reino mais, como é que eu vou dizer para você? A Bíblia diz assim, o mais terrível, ele esmiuçava, ele destruía. As maldades que eles faziam não tinha razão de ser, era ferro mesmo, ele esmagava, não é? E você vê, nunca antes era diversão cristãos, judeus, gregos serem jogados para serem comidos por leões em diversões, não é? Mas antes disso já, você veja, por exemplo, o que fizeram com Cristo, você lembra? Que tinham aqueles chicotes com aquelas garras de ferro que enrolavam no corpo e quando eles puxavam, arrancavam a carne. Você lembra Paulo dizendo que eles não podiam tomar 40 chibatadas porque os romanos eram tão maus que achavam que mais de 40 chibatadas matava o cara. Então, quem eles estavam torturando, eles procuravam manter a vida o mais possível. Preste atenção, preste atenção. Colocaram Jesus na cruz, por quê? Você sabe que na cruz, como é que o cara morre? Asfixiado. Ele fica preso e o peso do corpo chega num tal ponto de cansaço e aperta embaixo que ele não consegue respirar. Mas aí os pés estão apoiados num apoio. Daí o cara, naquele desespero da morte, ele se apoia nos pés, ele se levanta, ele começa a respirar de novo. E a sua angústia de morte vai continuando. Você lembra que os líderes, quando mataram Jesus, disseram assim, que eles não iriam morrer durante a noite? Então querem para os soldados irem lá e quebrarem os pés dos 3 que estavam crucificados. Jesus e os 2 ladrões.
Por que eles quebrariam as pernas? Porque daí quando o cara não conseguia mais respirar e ia morrer, ele não conseguiria se levantar para começar a respirar de novo. Quando chegaram lá, Jesus já estava morto. Mas está escrito nos evangelhos, os 4, que eles quebraram as pernas dos 2 ladrões para que então acabassem morrendo de vez, né? Então, maus, e depois que esse reino foi instalado, ainda tinha um problema. Os 2 braços do peito de prata eram os medos e os persas. Mas como que Roma poderia ter 2 pernas, o reino de ferro? Aquele reino, Constantino, aquele que viu que não adiantava matar cristão e se fez de cristão e institucionalizou a igreja e trouxe a igreja, o cristianismo de fora das catacumbas e disse, não, agora vocês são aceitos, e começou a usar as estratégias dos cristãos, porque ele viu que convencia tanta gente, né? Os caras morriam e cada vez tinham mais. E ele usou isso tudo. E ele transformou o reino militar em um reino religioso militar. E a coisa ficou muito boa aqui. Ele saiu, foi para a Ásia, e lá ele construiu uma outra cidade com o seu nome, Constantinopla. Constantinopla. E ali ele começou a conquistar partes da Ásia e fez a segunda parte do reino de Roma. Pronto, as 2 pernas. Ficou conhecido como, era o mesmo reino de Roma, mas tinha a Roma Ocidental e a Roma Oriental. Ou então, o Império Romano e o Império Bizantino. Pronto, ali estavam as 2 pernas da estátua. Interessante, porque é toda a história. Daí vem a história da Inquisição, aquelas histórias de Napoleão, quando ele voltou da ilha, onde ele estava preso, ele tentou retomar o reino da França, mas veio contra ele todo o exército do rei da França. E quando chegaram diante de Napoleão, que era a hora de começar o combate, todos os soldados do rei, que vieram para destruir Napoleão, eles se ajoelharam, largaram suas armas e se uniram a Napoleão. Aí Napoleão foi fácil pegar todo mundo, foi lá e retomou a França, né? E os detalhes dos historiadores deles diz que Napoleão se tornou cruel num momento em que ele chegou num lugar onde eram trazidos os judeus, os negros e os cristãos, os que estavam diferentes do que o pessoal cria, e as torturas que eram feitas. Então eles descrevem coisas assim como uma cadeira, tipo um trono, o banco de metal, e onde tinham aparatos que eles pregavam os braços e as pernas das pessoas, né? Aquilo encaixava o braço e desciam pregos. E no assento do cara que estava sentado, que era de cobre, eles colocavam fogo. E deixavam o cara ali até ele morrer cozido. Imagina a tortura e outros assim, né? Mas a verdade é que todas as coisas se cumpriam. O reino romano foi um reino terrível de maldade. Mas aí, quando o reino romano vai esvaecendo, ele não acaba todo, vem os pés da estátua. E elas são de ferro e de barro. Uma coisa interessante, deixa eu dizer para você. A palavra ali que diz uma mistura de ferro e de barro, ela em hebraico, ela é arab. E agora os árabes hoje, eles estão participando dos pés de barro. É muito interessante os detalhes, mas vamos adiante, feche esse parênteses. Mas o que eram esses pés de barro? A Bíblia diz, olha que interessante, em Daniel 9, 10, 11, 12, ela diz que esse outro reino agora não iria se formar, não iria se transformar num reino, mas eles iam tentar fazer um reino, fazendo aliança entre os países através de laços familiares. Opa, você já ouviu alguma coisa disso? Laços familiares. E esse termo hebraico que fala laços familiares, ele é traduzido em outras partes como casamentos, e outras partes até como esperma, ele é traduzido. Ou seja, iria ser tentado misturar as famílias ali. E quando começou a Segunda Guerra Mundial,
A Rainha Vitória era chamada a avó de toda a Europa. Por quê? Era normal naquela época, para conseguir sobreviver como um reino, uma nação forte, que os países, os reinos, tentassem se misturar. Então, a filha do rei aqui casava com o príncipe de lá, aquele rei casava com a princesa, com a irmã do outro rei. E a rainha da Inglaterra tinha parentes casados com o pessoal que governava a Rússia, os czares, a França, Portugal, Espanha, e até estou esquecendo aqui agora, a Áustria e vários. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiriam formar essa potência porque barro não se mistura com ferro. E se barro não se mistura com ferro, esse quinto reino que não está descrito por Deus que aconteceria, ele não poderia acontecer. Tanto que a Primeira Guerra foi, na realidade, uma briga praticamente entre parentes, né? O rei da Áustria ficou com ciúme da rainha do reino de Londres, né? E aí deu confusão, começaram briga, mataram lá um homem poderoso dele lá, e entrou a Primeira Guerra Mundial, porque não foi possível haver união, mesmo que todos os parentes, eram quase que várias famílias que dominavam a Europa inteira. Se quebraram tudo e desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Realmente, a Bíblia ia dizer que esses pés não iriam conseguir se misturar, ferro com barro. Mas sabe o que é interessante? Depois disso não acaba a história. Aí a história continua, isso nós vamos ver depois. Deus diz que, então, na plenitude desses reinos, viria essa pedra, nessa época dos pés, destruiria os pés, destruiria todos os poderes. E você já sabe, nós já vimos isso. Essa pedra, tanto Paulo, nas vezes todas que ele usa, tanto Isaías, agora Daniel, Pedro explica, Lucas, e Jesus diz também, porventura não lestes nas Escrituras que será colocada uma pedra, ele está falando dele. Queria escandalizar, mas todos que caíssem sobre ela seriam estraçalhados. No entanto, todos os que crescem nessa pedra, que reconhecessem essa pedra, que reconhecessem que ele era o Deus que veio e nos deu a vida eterna, todos estes não seriam confundidos. Então veja, todas as coisas agora podem ser entendidas para nós. Você lembra, a Bíblia cita duas situações onde as pessoas se distraíam e não queriam nem saber o que estava acontecendo. E não tinha aviso que as acordasse. Uma delas é quando Noé, e ele dizia que viria uma inundação, que era para o pessoal se cuidar. Ninguém dava bola. A Bíblia diz que eles se davam em casamentos, faziam festas, eles não estavam nem aí. De repente veio o dilúvio. Depois, a outra, fica bem clara, quando os judeus, os hebreus, eles tinham nas mãos todas estas coisas, todas as escrituras, eles tinham nas mãos os profetas dizendo que Jesus viria de Belém, e não de qualquer Belém, porque tinha duas, de Belém e Efrata. Eles tinham dito da onde que Jesus para onde que Jesus teria que fugir para o Egito, a maneira como ele ia morrer, os detalhes da sua morte. Mas mesmo tendo tudo isso e sinais dos tempos para eles reconhecerem, os judeus não viram nada disso. Os judeus não prestaram atenção, tanto que vieram os magos lá do Oriente e disseram, nós viemos aqui porque estudamos as Escrituras, os livros, e sabemos que é a época de vir o Messias. Herodes ficou maluco, mandou matar tudo que era criancinha, lembra disso? Hoje, tudo isso já aconteceu. Nós temos uma vantagem. Nós podemos pegar a história e batermos com tudo que foi escrito e nós vamos fazer aquela caretinha, né? Porque é incrível, isso é só uma delas. Você que tem estudado a Bíblia tem visto como a gente se maravilha com isso. Mas preste atenção, não haverá outro reino. E o que diz é que virá o anticristo.
e trará uma alegria para a terra tremenda por 3 anos e meio. Lembra disso? Em 3 anos e meio ele iria fazer uma aliança com os grandes governantes e vir aqui para Pato Branco construir um hospital padrão FIFA, trazer faculdades com maior tecnologia, e ele seria idolatrado, esse governador. E diz que ele se levantará contra os cristãos, e diz que ele não suportará nada que se fale de Deus, e ele é descrito na Bíblia, aqui em Daniel, como o chifre pequeno. Em Daniel, logo depois, ele é descrito como o homem vil. Paulo chama o homem da iniquidade. E todos eles dizem que ele vai chegar em Jerusalém e vai acabar com o sacrifício de dias e vai tomar conta, vai governar de Jerusalém. Vale a pena eu conhecer esse Deus que diz que ele nos conhecia desde que nós era substância sem forma no ventre da nossa mãe. Ele já nos chamava pelo nome. Ele diz que ele conhecia a história antes de que o mundo pudesse imaginar. E nós ainda temos muitas coisas, porque assim como Jesus foi descrito de onde vinha, esse chifre pequeno, que virá agradando todo mundo, mas trará escondido atrás de si a morte, e a sua boca falará coisas horríveis de Deus e trará a morte. Esse chifre pequeno, esse anticristo, também está descrito tudo onde ele virá. Você vai pegar detalhes e você, quando vê, tem montado toda a história. Isso não são só nos reinos, né? A sua história está montada lá. Veja o que Deus fala na Bíblia, quando ele fala: eis que você é o meu filho, assim, assim, gerado assim. Preste atenção, a nossa história está nas mãos dele. Vá para as promessas que Deus tem para você, meu amigo. E você respirar tranquilamente, porque você verá que desde que você era criança, Deus já foi te abençoando, te foi guardando, e agora Deus só quer que você deposite nele a tua segurança. Ok? Haverão outros estudos a respeito desse assunto mais adiante, ok? Nós teremos aqui a respeito de arrebatamento, antes, depois, no meio, o anticristo de onde virá, o que será? Mas e os islâmicos e os árabes são a mesma coisa? Tem árabe que é islâmico, tem islâmico que não é árabe. Então não vamos confundir uma religião com uma etnia, não é? Agora, quero dizer para você, nos ajude a divulgar. Como? Compartilhe no seu Face. Ou então, querido, isso é importante, inscreva-se no nosso canal Dias de Precursores. Inscreva-se no canal do YouTube. Aperte naquele sininho que tem ali em cima e você receberá, toda vez que eu postar alguma coisa, você recebe. Deus abençoe e vamos continuar pegando essas coisas belas que tem na Bíblia para a gente descobrir, né? Até a próxima.